Olha isso daqui, gente. Muito importante. Gastos do governo durante a pandemia gera alta recorde da dívida pública em 2020 para 5 trilhões de reais. É uma cifra altíssima, para mim é impagável. Se existir essa dívida pública, é impagável e vai aumentar mais ainda. Segundo o Tesouro Nacional, dívida pública avançou 17,9%, ou seja, 761 bilhões de reais no ano passado, a maior alta da série histórica. Despesas com pandemia são estimadas em 620 bilhões de reais. Bora falar sobre isso? E você sabe quem vai pagar essa dívida, né? Não vai ser os políticos. Foi eles que fizeram a dívida pública. Mas quem vai pagar, você já sabe quem é, né? Bora pro vídeo. Por que uma explosão é o que vai cair no colo do povo brasileiro? A tal da dívida pública. Ei, vamos falar sobre ela hoje. Dedinho no joinha, chicotada no like, splash! Se inscreva no nosso canal que a gente traz muita informação e assista o vídeo até o final para você deixar sua opinião. Vamos lá falar sobre a dívida pública. A dívida pública, estou lendo a matéria, a dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo dentro do Brasil e no exterior, porque existe a dívida interna, que é o que se gasta dentro, e dívida externa, quando o governo pede emprestado fora do Brasil com investidores, bancos internacionais. Então, essa dívida, tanto interna como externa, teve um aumento de 17,9% em 2020. Ela está em 5 trilhões e 900 milhões de reais. É muito dinheiro. Vamos arredondar para 5 trilhões. E foi informado pela Secretaria do Tesouro Nacional nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro. Em 2019, a dívida, para você ter uma ideia, a dívida pública estava em 4 trilhões 248 bilhões. Olha só, em 2019, 2 anos atrás, a dívida pública estava em 4 trilhões 248 bilhões. E agora ela está em 5 trilhões. Ela teve um crescimento, a dívida pública, no valor de 761 bilhões de reais de um ano para o outro, de 2019 para 2020, né? Então, quer dizer, 2019, 4 trilhões 248, 2020 chegou no final de 2020 em 5 trilhões, um aumento de 761 bilhões de reais. Para você saber a importância disso, nós arrecadamos uma média, o governo federal, o governo dos estados e os municípios arrecada uma média de 2 trilhões e 200, 2 trilhões e 100 em impostos por ano. A dívida cresceu em um ano quase perto de 1 trilhão. Quase perto de 1 trilhão, que é metade, quase metade de um ano inteiro arrecadando impostos. Então o governo só tem, se existir essa dívida, para mim não existe, porque a dívida só atinge o povo pobre, só lasca o povo pobre, não atinge os salários, os altos salários e regalias dos 3 poderes, dos políticos, do judiciário, juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF e os generais, só atinge o povo simples, os trabalhadores simples. Então, para mim, essa dívida pública não existe. Ela só existe para o povo, só para ferrar o povo. Então, se essa dívida pública existir, isso significa que o governo só tem uma opção: aumentar impostos e diminuir investimentos para o povo, cortar investimentos públicos para o povo e aumentar a carga tributária para o povo pagar.
Porque eles não vão cortar no salário deles, eles não vão cortar o privilégio deles, dos três poderes. Os três poderes custam mais de 300 bilhões de reais por ano. Judiciário, Legislativo e Executivo. O Judiciário, promotores públicos, juízes públicos, desembargadores públicos, né, juízes desembargadores públicos e os ministros do STF, e o Legislativo e Executivo, que são os políticos. E ainda tem os generais que estão ganhando 30 mil reais por mês, que tem bastante privilégio. E nós é que sustentamos essa máquina pública de servidores com muito altos salários e regalias e privilégios. Uma máquina pública inchada, muito cara. Os políticos que nós temos é o segundo mais caro do mundo. Os três poderes que nós temos é o segundo mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é a primeira potência mundial em economia, número 1. É a economia número 1 do mundo. E nós somos a economia número 12. Tá difícil. Então eu estou explicando para você entender que o sistema político não é afetado. Os três poderes não é afetado pela dívida. As crises que acontecem no Brasil, os políticos não são afetados, eles não sentem. Quem sente é o povão, que vive brigando um contra os outros contra os políticos. Um contra os outros defendendo políticos, brigando um contra os outros para defender político. O político não é abalado pelas crises, pelas dívidas, e quem se lasca é o brasileiro. Quem criou a dívida foi os políticos. Mas quem que tem que pagar a dívida é o povo, através dos impostos e dos cortes de investimentos em educação, segurança, saneamento básico, água potável, infraestrutura, segurança pública. Os investimentos públicos eles vão cortar e vão aumentar a carga tributária. Não tem outro jeito de pagar a dívida pública. Quem vai pagar é o povo. Mas eu não entendo porque o povo fica brigando pelo político. O político fez a dívida, o povo que paga essa dívida, o político não paga a dívida, não tira do bolso dele, e o povo ainda fica brigando pelo sistema político. O povo tem que se unir. Chega a hora do povo se unir e se ajudar uns aos outros. O sistema político não vai ajudar o povo. Não tem como pagar essa dívida. É impagável. E daqui para frente vai ser mais apertado. Eles vão aumentar o valor dos impostos, a carga tributária. Vai tirar mais investimento público. Mas o que adianta explicar? Isso aqui, muitas pessoas que adoram político são cegos, que amam os políticos, que ferram a gente, continuarão adorando eles e votando e acreditando, tendo esperança que algum político salvador da pátria vai salvar nós. Vamos encerrar aqui falando o resto da matéria, para a gente encerrar o vídeo para não ficar muito comprido. E peço que você compartilhe muito esse vídeo nas suas redes sociais. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, para pagar despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. É o que eu falei para você. Os impostos e tributos que estão sendo recolhidos do povo, que estão sendo sugados do povo, não está dando conta de pagar a dívida pública. Então o governo tem que pegar empréstimo fora do país, tem que pegar empréstimo com bancos aqui no Brasil, com instituições financeiras da maçonaria, controlada pelos maçons iluminados, e vai cair nas costas do povo, chicotada no lombo das costas do povo, o povo que vai pagar isso. Não é o governo que vai pagar, não é os políticos, mas o forte aumento da dívida pública no ano passado aconteceu devido aos gastos públicos para enfrentamento da crise econômica e de saúde gerada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o mais recente balanço do Ministério da Economia,
divulgado no fim do ano passado, as medidas de combate à Covid-19 estão estimadas em 620 bilhões e 500 milhões de reais em 2020. Os principais gastos foram com o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais, 321 bilhões e 800 milhões de reais. Olha só, o governo gastou 321 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial no ano inteiro, quase o ano inteiro, para 67 milhões de brasileiros. Sabe quanto custa os três poderes por ano? Praticamente 320 bilhões de reais. O judiciário, o legislativo e o executivo custam 320 bilhões de reais por ano. Sabe quantos funcionários tem lá? Incluindo os políticos, os juízes, desembargadores, promotores, ministro do STF, os seus secretários, os seus empregados e os comissionados, concursados. Sabe quanto custa? 320 bilhões. E sabe quantos funcionários tem? 1 milhão de funcionários. Custam 1 milhão de funcionários, custam 320 bilhões. Lógico que eu estou colocando nesse valor também as aposentadorias e pensões dos políticos, dos juízes, dos promotores, dos funcionários públicos desses alto escalão. Então dá um valor de 300 e poucos bilhões por ano para o povo pagar. Só que lá só tem 1 milhão no total, somando as aposentadorias, os aposentados, políticos aposentados, pensionistas, os funcionários em ativa, os políticos em ativa, os juízes, os promotores em ativa, somam 300 e poucos bilhões de reais. Então tem 1 milhão de pessoas. 67 milhões de brasileiros estava custando 320 bilhões de reais, que era o auxílio emergencial para 67 milhões de pessoas. E aí o governo diz que não dá para pagar, porque senão quebra o Brasil. O Bolsonaro falou isso aí. Mas o sistema político não quebra o Brasil, né? Os três poderes não quebram o Brasil. Mais de 300 bilhões de reais é os três poderes. Eles não quebram. Agora o povão, 67 milhões de brasileiros, esses quebram. É uma injustiça atrás das outras, mas o povo não entende, né? É cego. A gente fala claramente, bem cristalino aqui para as pessoas entenderem, mas as pessoas mesmo assim não conseguem entender e nem enxergar que quem quebra o Brasil é o sistema político, é os três poderes. Então, estavam sendo pagos, né, os principais gastos em relação ao enfrentamento à pandemia foi o pagamento do auxílio emergencial para os trabalhadores informais, 321 bilhões e 800 milhões de reais, o auxílio emergencial aos estados, 60 bilhões de reais, e com o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores, 51 bilhões de reais. Para você ver, né? A expectativa inicial do Tesouro Nacional, divulgado antes do início da pandemia, em janeiro do ano passado, era que a dívida pública subiria menos em 2020, para até 4 trilhões 750 bilhões, mas não foi isso. Esse patamar, porém, foi revisado no decorrer do último ano por conta dos gastos extraordinários para combater o coronavírus. O combate à pandemia ampliou consideravelmente os gastos públicos, aumentando a necessidade de financiamento do governo federal. Neste contexto, o Tesouro atuou de forma a garantir os recursos necessários para pagamentos das despesas extraordinárias, respeitando as condições de mercado e utilizando disponibilidades de caixa acumuladas nos últimos anos, informou o Tesouro. De acordo com a instituição, o aumento do nível de endividamento é uma realidade para as principais economias do mundo afetadas pela pandemia, que implicou em mudanças na forma de atuação. Abre aspas. Em particular, houve redução dos prazos dos títulos públicos ofertados pelo Tesouro Nacional, resultando em maior concentração de dívida a vencer no curto prazo.
A dívida pública federal, contudo, mantém-se predominantemente doméstica, com uma pequena parcela de dívida externa e uma base diferenciada de investidores, informou. Você vê que eles dizem que a dívida pública federal mantém-se predominantemente doméstica, com uma pequena parcela da dívida externa. Então a dívida maior é a dívida interna, a dívida dentro do Brasil, a externa é menor. Mas para a gente encerrar esse vídeo, que já está ficando comprido, o que quebra muito também é juros absurdos nessa dívida pública. Amortização que não serve para nada, que na verdade é um juros disfarçado. Eu não sei, o povo não consegue. Mais claro que isso, não importa quem fez a dívida, se foi Lula, se foi no governo do Lula, se foi no governo da Dilma, no governo do Fernando Collor, do Sarney, dos militares, sei lá, não importa. Quem vai pagar é você, quem vai pagar sou eu, e quem vai sofrer na pele é o povo, através do aumento da carga tributária, aumento dos preços dos impostos. Vai subir os impostos, tributação maior e menos investimentos na saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, água potável, saneamento básico, menos investimento para o povo. Quem, no final, no moral da história, quem se lasca é o povo. Político tá nem aí. Sabe que é o povo que vai pagar? Por isso que eu não acredito nessa dívida.